mais uma vez no ar, desta vez direto da Automec 2025. Que prazer estar aqui de volta. Se vocês pudessem ver a agenda que a gente separou para vocês, esse é só o dia 1 da Automec, que é a maior feira de aftermarket da América Latina. E já para começar, bem-vindo, bem-vinda. A gente vai falar aqui sobre estratégias de fidelização no mercado competitivo. Eu já vou apresentar os nossos convidados. Um deles é o Marco, diretor comercial do grupo Morelati. Bem-vindo, Marco. Boa tarde, obrigado pelo convite, por estar compartilhando aqui esse momento com vocês aí. E espero a gente fazer um bate-papo bacana, dinâmico aí para falar com nossos parceiros de mercado. A gente está aqui diretamente da feira, estamos aqui no burburinho, né? Aqui no stand da Vertical Autopeças da Randon Corp. Eu disse a gente, porque eu e Marco não estamos sozinhos, estamos também com o Leandro, que é da casa, diretor executivo da Castertech. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui, Leandro. Boa tarde, quem agradece sou eu em estar com figuras tão representativas e legais como vocês aqui no Talks on Board, participando um pouco e podendo expor um pouco mais as ideias desse nosso mercado muito volátil, muito competitivo, muito inovador. Então, creio que podemos ter um grande bate-papo nessa tarde de hoje. Antes de passar a bola aqui, para eles que entendem tudo sobre o assunto, acho que todo mundo que está vendo aqui a gente agora sabe que o setor automotivo, no setor automotivo, a fidelização dos clientes é um dos maiores desafios, especialmente aí no mercado competitivo, onde o preço e disponibilidade são fatores determinantes. Empresas de aftermarket, oficinas, distribuidores e fabricantes de autopeças precisam ir além do simples, de uma simples venda, criar valor para garantir a retenção dos clientes. Programas de benefícios, atendimento diferenciado e serviços personalizados são aí algumas das estratégias que podem fazer a diferença. Então, nesse episódio, a gente vai explorar as melhores práticas para fidelizar os clientes, os desafios do setor, que são muitos também, e como a tecnologia pode ser uma aliada na construção de relacionamentos duradouros. Então, Marco, Leandro, vamos começar aqui o nosso primeiro Talks on Board. Vamos começar falando da importância da fidelização, então, no aftermarket automotivo. Por que a fidelização de clientes é tão desafiadora no setor automotivo? Bom, hoje com uma questão da globalização, né? A internet hoje ela ficou muito disponível para todos nós, o consumidor. E isso eu vejo como um fator muito positivo, que isso sobe a régua. Então faz nós, né, distribuidores, performar cada vez melhor. Então, na Morelati, eu falo que um dos grandes desafios nossos de reter os nossos clientes é cuidar bem deles, manter um portfólio bem extenso, disponibilidade. E nem tudo no nosso mercado se relaciona a preço, e sim a um bom atendimento, uma experiência, você oferecer um produto ali de qualidade, a parceria com a indústria de conectar cada vez mais a indústria com o cliente. Então, acho que um dos pontos que a gente vem tendo muito êxito, muito sucesso é conectar cada vez mais esse ecossistema, o cara da ponta, nós distribuidores e a fábrica, oferecendo para eles um produto que aquilo na frota dele ele vai ter o menor custo por quilômetro e o caminhão dele não vai ter uma falha nesse percurso aí, porque cada vez mais as margens para os nossos colegas do mercado está cada vez mais apertado. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que nós vamos colocar nas nossas prateleiras para oferecer para os nossos clientes. Então, hoje, nem tudo é só preço, e sim você conhecer cada vez mais o seu parceiro de negócio. E uma feira como a Automec também é muito importante, né? Exatamente. Qual o impacto da concorrência aí no comportamento dos consumidores? Olha, a concorrência hoje no Brasil e no mundo, nesse mundo globalizado que o Marco comentou, ela é cada vez mais acirrada, ela é cada vez mais profissional. No passado, nesse setor de aftermarket, de spare parts, nós tínhamos concorrentes grandes, nós tínhamos os medianos de mercado e tínhamos muitas empresas que atuavam de forma não lícita. No mercado de hoje em dia, isso está se tomando uma proporção muito mais equalizada, em função de todas as normas, as regulamentações fiscais
esse mundo está se tornando muito mais profissional e corporativo. E isso traz para dentro desse mercado muito mais competitividade em um nível mais complexo. E o que eu falo de nível complexo? Na minha visão, nós temos um grande objetivo comum. O Marco como distribuidor, nós como fabricantes, de encantarmos o cliente, entregarmos ao nosso cliente final, que é o mesmo, a melhor solução com o melhor custo-benefício. Sendo que temos papéis um pouco diferenciados. A fábrica, por sua vez, tem que trazer a tecnologia de produto, ela precisa trazer a segurança de produto e a disponibilidade do mesmo. Não se falando mais de competitividade, porque competitividade hoje é um ponto que é sine qua non para se conseguir fazer o negócio. Do outro lado, nós temos um distribuidor que precisa ter abrangência de regiões para conseguir representar a nossa marca lá na ponta. Então é dessa forma que eu vejo que a concorrência fica cada vez mais estratégica no mercado brasileiro. E não para, né? Nunca. Porque aí a minha pergunta agora é como é que você garante que o cliente retorne, em vez de procurar outras opções? Olha, o cliente retornar vai muito, né, mais uma vez, da experiência da compra dele. Vou dar um exemplo do nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente troca de cabeleireiro? Há muitas. Troca de barbeiro. Nós, né? Eu falo que eu, particularmente, eu moro em São Paulo há 20 anos, há pelo menos 15 eu corto com o mesmo barbeiro lá, o mesmo cabeleireiro. Então, acho que eu dei esse exemplo que o que funciona é o simples. Não é o complexo, não é inventar a roda. Então, o que faz o cliente voltar hoje é o que nós combinamos com ele naquela primeira compra, nós cumprimos. Porque o que é combinado não é caro. E isso é o ponto principal desse cliente voltar a comprar conosco, que é a experiência desde o bom dia, desde da recepcionista ali, e até a peça chegar lá e falar, pô, porque nós lidamos com um produto que o nosso cliente ele depende daquele caminhão, ou daquele ônibus, ou daquela van, daquela caminhonete, para ele levar o ganha-pão para casa dele, para a família dele. Então, o nosso segmento de linha pesada, no caso da Morelate, nós vendemos produtos para veículos que prestam serviço para outras empresas. Você imagina um caminhão que leva oxigênio para um hospital. Eu vou lá e ofereço para ele um tambor de freio de má qualidade. Esse caminhão com oxigênio quebra no meio do caminho. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, mais uma vez, no que nós vamos colocar nas nossas prateleiras e o que nós vamos oferecer para o nosso cliente. Então, acho que a responsabilidade nossa se torna cada vez maior, porque nós temos que... Porque a informação para o cara lá da ponta, ele não tem acesso a uma Castertech, a uma Suspensys, ele não tem. Então, nós, distribuidores, temos que levar com muita eficiência essa informação para ele, que o que ele está comprando é o produto que vai atender a necessidade dele. Essa confiança, né? Exato. Agora, como um bom suporte técnico, falando ainda de atendimento e experiência do cliente, e uma pós-venda influenciam na decisão do consumidor? Ela tem uma decisão muito importante para o consumidor, esses tópicos. Por quê? Complementando um pouco a fala do Marco e respondendo essa pergunta, eu posso dizer que a fábrica ela precisa trazer portfólio e disponibilidade. Esse é um dos pontos muito importantes. O segundo fato é disponibilidade de entrega rápida. Esse é um outro ponto. Com isso, nós vamos estar suprindo o nosso distribuidor. O nosso distribuidor faz a parte do relationship, que é tudo isso que o Marco falou. É um bom dia bem dado, uma entrega bem feita, é um faturamento no momento correto, da forma certa. E entra uma próxima parte, que isso é muito da fábrica, que é o apoio técnico. O apoio técnico para estar ao lado desse nosso distribuidor, que no caso é a Morelate, vendendo ou auxiliando na venda técnica do produto. Porque todos os nossos produtos, eles são técnicos. Eles são produtos de segurança, como o Marco falou, equipam uma ambulância, equipam um carro de bombeiros, equipam um ônibus de passageiros, onde a responsabilidade pela qualidade e a segurança desse produto, ela vem em primeiro lugar. Então, esse apoio técnico, ele precisa ser lado a lado com o nosso distribuidor, para que o cliente final tenha segurança
que está comprando algo que não vai causar o dano na frota que ele vai estar implementando, na ambulância que ele vai estar implementando, ou seja, ou no carro de passageiros que leva inclusive os familiares dele. Exato. Agora vem cá. Essa eu vou pedir para o Marco responder. Existem exemplos de empresas que se destacam pelo atendimento no setor automotivo? Olha, assim, o que faz essas empresas se destacar hoje em dia, na minha visão, é o quanto você vai se dedicar o tempo com a sua equipe para você engajar a cultura da empresa neles e você criar esse network e criar esse relacionamento com o seu cliente. Porque no nosso segmento de linha pesada, relacionamento é algo assim primordial. Então, eu tenho vários colegas de mercado, concorrentes da Moralate, que fazem um bom trabalho, só que ninguém toma mercado de ninguém. Se alguém está crescendo ou sendo mais eficiente que o outro, é porque alguém está deixando de fazer bem feito o seu papel. Então... Começar um novo relacionamento em todos os departamentos da vida dá trabalho, né? É melhor a gente continuar ali, mas é porque alguma coisa está errada, por isso que está migrando. Como diz os meus avós, primeiro, vamos cuidar da cozinha. Quantos pratos eu consigo servir? Não adianta nada eu ir lá, Leandro, eu vou comprar 3.000 tambor de freio. Só que eu não alinhei com ele. Então, acho que planejamento, relacionamento com seus clientes é primordial. E hoje eu estava aqui fazendo um bate-papo com o nosso amigo Juarez, que ele tem uma experiência no grupo muito grande, trabalhou no banco, e ele falava de um ponto importante assim, de abundância e escassez. Abundância é nós crescermos juntos, é o ganha-ganha, é a transparência. E escassez é você querer ganhar sozinho, é você querer tirar vantagem em cima do outro. Então eu falei, pô, Juarez, eu gostei muito dessa, nós estávamos falando de mercado, de atendimento, porque cada vez mais o cliente, se você não cuidar, ele vai embora. Então acho que essa questão, quando você transmite essa confiança de que você quer fazer um ganha-ganha junto, o famoso planilha aberta, porque para você atender grandes grupos, não tem como você não trabalhar de forma muito assim, alinhada e de forma abundante. Então acho que gostei muito do que ele me falou hoje. Então acho que foi um conhecimento que eu adquiri para mim hoje, porque eu agradeci. Eu falei, cara, eu vou tomar liberdade de falar o que você me compartilhou hoje, né? Abundância e escassez. Então é isso. Eu acho que mais abundância e menos escassez. Posso citar também os programas de fidelidade. Agora eu quero saber de vocês, dentro de tudo isso que a gente já citou aqui, esses programas funcionam no mercado de autopeças e serviços? Os programas de fidelidade, eles funcionam muito bem, né? Os programas de fidelidade, mas eles têm um momento certo de entrar, né? Como o Marco falava, primeiramente dentro do aftermarket, nós precisamos criar uma imagem, nós precisamos fazer um fortalecimento de marca. E eu acredito que isso tem alguns passos antes dos programas de fidelidade. Se eu entrar com um programa de fidelidade antes de consolidar a marca, pode parecer que eu quero comprar o cliente de uma forma não positiva. Então, após a construção da marca, após eu entender as necessidades do cliente e estar entregando para ele de acordo com as suas necessidades, o programa de fidelidade ele vem para consolidar tudo isso. Mas eu vou chamar o Marco para complementar a resposta, porque como ele está na ponta, trabalhando lá no varejo, ele é a pessoa ideal para estar respondendo isso. Eu estava doido aqui já para falar. Eu senti. E assim, um ponto que a divisão de autopeças vem fazendo muito bem eles vêm investindo cada vez mais no pós-venda, que é o time de campo, certo? Que é o cara que vai lá levar a informação. E, junto a isso, os vendedores, que eu falo que todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. A equipe do Leandro, a equipe da divisão de autopeças, do grupo Randon Corp, vem fazendo um trabalho dentro da Moralate junto ao meu comprador, junto à minha equipe de vendas. Então, acho que o que é eu falo essa questão da fidelização. Desde o trabalho lá na ponta,
de mostrar para o cliente e aquela campanha de vendas internamente, porque hoje o vendedor é uma das peças principais de uma fidelidade. Porque a gente olha muito pouco para ele. E o vendedor, o que ele quer? Ele quer um carinho, ele quer uma atenção, ele quer uma polo legal, ele quer uma caneca, ele quer algo que faça com que ele crie uma conexão com a marca, porque isso vai fazer com que ele, antes de oferecer uma outra marca, ele fala, pô, a Castertech, a Master, a Yoshi, a Suspensis, tá sempre aqui, tá lá no meu cliente quando eu preciso, poxa, eu não vou vender a marca concorrente, eu vou vender a marca dele. Então, assim... Vira um time, né? Pô, cara, então assim, eu falo para o pessoal, gente, a indústria, eles não têm noção da força que eles têm dentro de um time de vendas. Porque o vendedor, ele quando ele está engajado com a marca, ele encanta, ele faz acontecer. Ele vende. E assim, qual que é a nossa responsabilidade? Vendedor vende e nós ajudamos eles a vender. Agora, práticas para criar vantagens exclusivas e incentivar a recompra. Vocês contam um segredo pra gente? Olha, hoje, um ponto que faz a gente fazer a recompra naquela marca é a disponibilidade e a constância do atendimento. Então, hoje, não adianta você lançar um produto e você não ter constância. Então, o que faz hoje nós manter a fidelidade com qualquer fábrica é porque não basta ele ter preço, não basta ele ter uma marca premium, só que ele não consegue atender a disponibilidade. Então, acho que um dos pontos principais da recompra hoje é o seguinte: o cara, primeiro ponto, ele liga e fala assim, você tem? Tenho. Quanto? Porque primeiro ele pergunta se tem. Depois ele fala o preço. Porque, mais uma vez, o tipo de produto que nós comercializamos é para bens de serviço. E não para bens de consumo como, né, um carro de passeio que, assim, você... É um outro tipo de atendimento. Então, assim, segmento de linha leve eu conheço muito pouco, mas no nosso segmento de pesada é bruto. E se eu puder complementar, e uma particularidade da Castertech ou da Vertical Autopeças Randon Corp, que são produtos job stopper. O que é o produto job stopper? Se ele quebra, o caminhão para. Então ele não pode faltar na prateleira da oficina ou na prateleira do distribuidor. Então, para fidelizar uma recompra, eu creio muito que hoje as empresas, as fábricas, elas precisam dedicar o negócio. Nós nascemos com uma vocação montadoras. A partir de um determinado momento, nós precisamos dedicar esforços, dedicar volumes, dedicar fábrica para atender o aftermarket, para colocá-lo em primeiro lugar, para que se consiga ter essa disponibilidade e para que se consiga atender esse mercado de uma forma que ele quer ser atendido, que é uma forma rápida. É uma forma com que a peça chegue na oficina dele em 5 horas, em 8 horas. Por quê? Pelo fato de ser um job stop. Vamos falar de tecnologia? Marco, Leandro, como é que Big Data e CRM podem ajudar a entender melhor os clientes e personalizar as ofertas? Bom, eu vou falar de Big Data e o Marco fala de CRM. Acho que a gente pode fazer um bate-bola bem legal. Um duo aí. Quando eu consigo coletar números de mercado, coletar tempo de vida útil de produto, eu consigo inovar em novas tecnologias de processos, em novos designs de produtos mais leves, no nosso caso, como uma fundição em novas ligas, proporcionando um produto mais leve, um produto mais durável, e com isso eu consigo blindar o mercado ao qual eu estou inserido. Então, dessa forma, eu acredito muito que nós conseguimos ter essa fidelidade. E quando se fala em cliente, na ponta, em estudo, aí eu deixo novamente para o Marco, que é professor nisso, falar um pouco do tema. Um dos pontos que a gente analisa primeiro é frota circulante, né, os tipos de veículo.
nós trocamos muita informação com a indústria, o que eles estão ganhando de projeto nas montadoras, para a gente garantir já sair na frente. Hoje, nós temos alguns key account que vai coletar informações do cliente, como é que é o plano de manutenção dele, quais são as peças de maior giro hoje, quais são as marcas que ele tem preferência de compra, quais são as dores dele lá no quesito de conhecimento técnico. E aí nós coletamos todos esses dados, trazemos isso para dentro de casa e nós separamos em dois cenários. Nós temos o cenário que é aquilo que ele está precisando de capacitação, ok? Que eu preciso informar a indústria, informar que ela leve um engenheiro até lá para oferecer um treinamento e conhecimento técnico. E tem o estratégico, que é o quê? Que é aquilo que o empresário quer fazer o seguinte: Marco, legal, eu tenho tudo isso aqui de demanda, você veio aqui me ofereceu todo esse pacote de benefícios de treinamento, de pós-venda, porém, nós precisamos aqui falar de preço. Então, a gente negocia grandes pacotes, grandes volumes com esses clientes, leva essa demanda para a indústria e fala, olha, é o seguinte, estou fechando aqui um contrato com grandes parceiros, aonde eu estou oferecendo algo pelo conceito low cost, trabalhar no conceito baixo custo, mas não a qualquer custo. E aí, junto, de forma muito transparente, nós e a indústria alinha as informações e eu vou lá e eu trabalho de forma muito transparente, de planilha aberta com grandes clientes nossos, que a competição é muito grande. Então, a gente usa da informação para tomar decisão, porque não adianta nada você ter informação e você não fazer nada com ela. Agora, quais ferramentas tecnológicas podem ser adotadas para melhorar esse relacionamento com os clientes? Olha, hoje na Morellat, o cliente, grandes clientes nossos já têm acesso, inclusive, ao nosso estoque. Então, ele tem lá um portal nosso, onde ele vai ver disponibilidade em tempo real, ele consegue colocar o pedido dele 24 horas ali do dia. Esse pedido ele já vai direto para a expedição. Eu brinco que nós temos um player no mercado que faz bastante propaganda, que entrega a sua compra em até 2 horas, em até 6 horas, em até 4 horas. Gente, nós no segmento de peça já faz isso há muito tempo. É que a gente tem o nosso jeito, né? Talvez um pouco mais tímido, a gente não é ficar, né? Ficar falando tanto e ficar fazendo tanta propaganda, porque, como dizia o Silvio Santos, né? Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, eu prefiro trabalhar de uma forma mais focada no meu cliente. E eu não tenho que ficar provando nada para ninguém. Interna ali. Então, a gente procura ferramentas de tecnologia para o nosso cliente ter a compra dele o mais rápido possível. E hoje você tem N ferramentas de tecnologia, de WhatsApp, que é tudo numa tela só, para você oferecer campanhas. E nós estamos olhando muito para isso. Hoje, o nosso portfólio, eu vejo que cada vez mais o nosso estoque está dentro do nosso cliente. Então, assim, como é que eu faço o meu cliente estar dentro da Morellat? E esse é o grande paradigma, porque com esse tanto de lei que foram criando aí, de lei de dados, lei da informação, não pode isso, não pode aquilo, mas, gente, na prática, não é bem assim que funciona. Então, o mundo real é o seguinte: Marco, eu preciso saber em tempo real, principalmente o segmento de autopeças e oficina. Porque o cara está ali com o cliente na frente, ele precisa fazer um orçamento, então às vezes ele não tem tempo nem de pegar a mão no telefone. Então, eu tenho muito cliente de segmento de oficinas e autopeças que ele fala assim, estou consultando aqui o meu CD, em 2 horas está aqui, em 3 horas está aqui, eu vou transferir minha peça. Então, a tecnologia nos favoreceu muito para que eu dê visibilidade em tempo real para o meu cliente a disponibilidade do meu estoque. E ele passa essa credibilidade para o cliente final ali, porque ele vai ter, 2 horas, está aqui. Isso. E cada vez mais uma ferramenta mais simples e mais rápida. Porque hoje, como tu falou, né, Marco, o cliente ele não tem mais tempo de ter um catálogo físico como era no passado. Tinha aquela revistinha com as fotos das peças. Hoje isso não é mais aceitável, não é mais usual, em função do tempo que se demanda e o número de part numbers
que se tem no portfólio. E a própria divisão de autopeça, eles têm o portal dele de compras, porque eles têm toda uma política lá de mandar a lista de preço, mandar todo o portfólio, mas hoje eu consigo ver preço, disponibilidade, em tempo real também do meu parceiro. Então, assim, a gente vê também que as indústrias estão começando a entender que para atender o aftermarket, a reposição, ou você muda ou você está fora. Isso a gente está falando de presente, viu, gente? Não estamos falando nem de futuro. Mas já que a gente vai falar de futuro, para fechar com esses dois que manjam tanto do assunto, o que o futuro reserva para a fidelização no mercado de reposição automotiva? E também quero que vocês já emendem aí falando de novas tecnologias, como a inteligência artificial, como é que pode ajudar aí na retenção de clientes? Eu vejo que a inteligência artificial, ela está nos ajudando muito, principalmente com esses novos vendedores que estão nascendo. Porque os novos vendedores, eles cada vez mais, assim, quer fazer rápido, porém com qualidade. Eu contratei recentemente um vendedor e promovi 2. E aí eu vi que eles tinham um lado, assim, de tecnologia, curioso. Aí um dia eu fui lá, fui elogiar ele, eu falei, pô, cara, parabéns, eu vi que você já vendeu tanto esse mês, eu vi que você está vendendo um portfólio diferente, tive alguns elogios. Cara, mas e aí, me fala um pouco aí. Aí eu vi ele com tal lá, Chat GPT. Chat GPT. Eu falei, ô Gabriel, o que é isso aí, cara? Ele falou, não, Marcos, isso aqui me ajuda. Mas no quê? Eu coloco aqui cubo de roda do Volvo tal, eu tenho que saber conversar com a ferramenta para ele me dar a informação exata que eu quero. Eu falei, peraí, não fala de novo. Então você está me falando que você não entra no catálogo e você pergunta para esse robô aí, para esse rapaz aí, esse o quê? Chat GPT. Falei, você tá com história pro meu lado. Chefe, kit de embreagem do Mercedes Axor 2544. Ano tal. E não é que deu o código da peça? Eu falei, a parte mais legal é você pedir para esse moço GPT escrever de uma forma mais simples possível sobre a embreagem, sobre isso, sobre aquilo. Ele vai te detalhar de uma forma muito mais tranquila e não tão técnica. É incrível. E aí como não olhar para isso? Não tem jeito. É a nossa Barça, né, querido? Sim. Você que está assistindo a gente agora. E acho que tem que se render mesmo a novas tecnologias, porque olha a agilidade, a rapidez com que... E aí ele mostrou para mim uma diferença entre entrar no catálogo, colocar chassi, colocar não sei o quê. Ele ia ter que fazer um monte de pergunta para o cliente e ele só fez uma pergunta para o cliente. Qual é o modelo e o ano do seu caminhão? Gente, aonde isso vai parar? Não sei. Mas não tem como esconder que a tecnologia veio para nos ajudar. Então, eu falo para as pessoas na empresa, a tecnologia ela veio para nos auxiliar e não para tirar o emprego do fulano, do Beltrano. Sim. Eu vejo assim, tudo aquilo que é repetitivo, no meu ponto de vista, isso tende assim a ir para um mundo de automação. Porque a gente tem que prezar muito pela qualidade da saúde das pessoas, prezar muito pelo ambiente, e ele vendo que a gente vai começar cada vez mais a tornar flexível no mundo dele. Não é só a gente querer que ele vive aquele mundo, né, com todo respeito, tradicional. Então acho que é um meio a meio. Temos que tá bom, o que esse tal do Chat GPT vai fazer? Mais cuidado, dá uma checada, então... Isso. Quando se fala de inovação e inteligência artificial, hoje as duas coisas estão muito ligadas. Porque o cliente ele espera inovação. E a inovação se traz através de automação nos processos, gerando competitividade, e também na inovação de produto, trazendo cada vez mais produtos mais leves. E a inteligência artificial ela vem para simplificar tudo isso. Ela vem para nos ensinar, ela vem para nos tirar essas dúvidas rápidas que às vezes nós temos e vai ali, procura e você tem a resposta simples, rápida em um estalar de dedos. Então, dessa forma, que cada vez mais a indústria, que é muito acostumada com o B2B,
vai aprendendo a trabalhar com o B2C e cada vez fica mais aderente a atender o aftermarket e esse cliente final que nós precisamos tanto encantar. E essa é a nossa briga, né? Porque hoje, o mais complexo do nosso mercado é ter acesso à informação. Então, se eu preciso que esse moço aqui convença lá os engenheiros que eu tenho que ter a informação dele disponível para meus vendedores. Eu não vou usar aquilo de má fé. Pelo contrário, eu vou usar aquilo para gerar negócio. O que eu vejo que tem que ser muito bem alinhado é como eu vou usar essa informação. Então, onde tem que ter entre eu e o meu parceiro de negócio uma relação de confiança. E aí é um pouco daquilo que nós falamos do nosso amigo Juarez. Abundância ou escassez? Então, se a gente entender que um precisa do outro, nós vamos viver num mundo mais de abundância. E viemos aqui para isso, né? Para ajudar o próximo. Se a gente não veio aqui para fazer o bem, sem olhar quem ajudar o próximo... E como o Marco comentou, né, só para concluir, antes do Talks on Board, o Marco eu já conheço de longa data, mas eu fui pesquisar como que a Ju conduz as entrevistas. Fui lá no chat GPT e ele me respondeu. Maravilhoso. Mas essa bolinha, o olhar da bolinha do olho, nada substitui, Nada. né? Então, antes de chegar aqui... eu Daquele sabia quem friozinho era- na barriga. Sabia quem era Marco Moreira, sabia que ele iniciou lá em 2005, no setor automotivo, a gente sabia de tudo. Mas nada substitui isso aqui, né? Claro que a gente se abastecer de informação e estar aqui, né, um pouco mais inteirado sobre o assunto, sobre as pessoas que estão aqui. Para quem chegou aqui agora, esse é o Talks on Board. Estou aqui com o Marco Moreira, diretor comercial da Morelati, e também com o Leandro Corrêa, que é da casa, diretor executivo da Castertech. Eles já conversaram sobre tudo com a gente, já deram alguns sinais, mas eu quero fechar essa edição perguntando para você como é que as empresas, para os dois, como é que as empresas podem se diferenciar num setor tão competitivo? Para vocês contarem esse segredo para quem está vendo a gente. Eu vou falar uma palavra. Pessoas. E justo depois da gente falar de futuro e de chat GPT, né? É isso. Porque, Ju, a gente tem que cuidar das pessoas, cara. Eu acho que a pressão tá tudo certo no nosso mundo corporativo, no seu dia a dia, para você estar aqui fazendo esse bate-papo. A pressão, ela faz parte. Só que a tensão sempre foi ruim. Tensão nunca foi legal. Então, vamos cuidar das pessoas. Eu acho que quando a gente entender, ter mais esse olhar clínico para as pessoas, a gente começa a deixar o ecossistema mais leve, deixar as coisas mais bacana. Porque se eu quero ter um jantar gostoso com a minha esposa, eu tenho que preparar o dia. Mandar uma mensagem para ela, eu te amo. Tem todo um encantamento. Porque quando a gente conhece alguém, o que faz a gente casar com aquela pessoa? Desde o encantamento, aquela paixão e cuidar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, resumo em uma palavra: pessoas. Então, hoje é um dos nossos focos principais lá da empresa. É olhar para elas. Quando eu estou olhando para as pessoas, eu estou olhando para o meu fornecedor, eu estou olhando para o meu cliente, eu estou olhando para a moça que limpa o banheiro lá da empresa, que limpa a minha mesa, eu estou olhando para os motoristas que fazem a entrega da empresa. Então, é isso. Vamos ser mais leve. Vamos ser um pouquinho mais... levar mais leveza para as pessoas. Falo que assim, a pressão ela faz parte, mas a tensão ela é ruim. Então, ver pessoas ali. É isso, Ju, sabe? E não só aquele Eu vou na mesma dia linha. a dia do mundo né? corporativo. A partir do momento que nós todos nessa cadeia do aftermarket entendermos que o relationship é o mais importante dentro desse negócio, nós vamos conseguir concretizar parcerias de mais longa vida, nós vamos conseguir consolidar processos de ganha-ganha e, no meio de tudo isso, cuidar das pessoas que estão junto conosco, como o Marco aí bem colocou. O grupo Randon Corp, eles têm lá uma pista lá de um laboratório, né? CTR. CTR. O que o CTR faz?
desenvolve produto para levar segurança para as pessoas. Então é isso. Eles querem garantir que o que ele vai desenvolver lá na Castertech, o produto freio, que é de segurança, vai garantir o máximo possível de segurança para as pessoas, para você que está lá na estrada com a sua família, viajando, para evitar que você tenha algum aborrecimento. Então, acho que... Porque tudo que a gente faz é para as pessoas. Então, é isso. Me deixaram à vontade aqui. É só o primeiro Talks on Board aqui dessa edição da Automec 2025. Estava aqui estudando esses moços, agora já estou até aqui relaxada, como pessoa, né? Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Conversamos aqui com duas pessoas que manjam muito do assunto. Marco Moreira, diretor comercial da Morelati, Leandro Corrêa, que é diretor executivo da Castertech. Tem muita gente querendo falar com eles, vou liberar eles aqui, já que é só o primeiro dia da Automec 2025. Obrigada mais uma vez, gente, pelo tempo de vocês aqui. Está liberado o cafezinho aqui na firma agora para vocês. Obrigada pela conversa humana que a gente teve aqui nessa primeira edição. A gente que agradece. Me senti muito à vontade aqui com o bate-papo contigo. E é isso, né? Se o seu objetivo era transmitir essa tranquilidade para nós e levar a informação para a ponta, o seu objetivo ele foi alcançado. Então, eu me senti muito à vontade, porque atrás desse microfone tem uma pessoa e uma grande profissional. Muito obrigado. Obrigada. Da mesma forma, agradeço a presença. Saio daqui muito mais feliz do que quando entrei, porque estive aí na presença de duas pessoas fantásticas, Obrigado. As quais entendem do mundo, entendem do mercado, e acredito muito que os nossos objetivos eles vão para o mesmo caminho. Então, isso que me traz felicidade. Muito bem. Fechamos assim mais uma edição do Talks on Board. Fechamos nada. Eu estava só vendo o comportamento dos meninos aqui para ver se eles merecem. Presentinho da casa para você, tá bem pesadinho, inclusive. Muito Presentinho obrigado. da casa para você pela sua participação aqui. A gente se encontra daqui. Gostei dos adesivos aqui já. Não hein? é? Você viu? De retrô, né? Olha, gente, ó. Tá vendo? Isso não tem no chat GPT, viu, gente? Esse não tem. Muito legal. Muito legal obrigado. ver a reação das pessoas aqui imediata. Beijo para vocês. A gente se encontra na próxima edição com mais alguém muito especial aqui direto da Automec 2025. Até lá. Até mais.